Bem, pessoal, taxa de variação, cálculo derivativo, aplicações. Vamos lembrar aqui que a derivada pode ser interpretada como a taxa de variação em relação a x. A notação de Leibniz lembra muito isso, ó. dy sobre dx, diferencial de y sobre diferencial de x. Ele é o limite da variação de y sobre variação de x quando ΔX tende a zero. Então aqui lembra um pouco o ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação de y sobre x. Mas antes, essa que eu falei era a taxa média. A taxa média está ligada a essa secante, que está aqui, ó, passando no ponto P e no ponto Q da curva da função. Então era a taxa média. E a taxa instantânea, ela já é entendida como a reta tangente. Olha aqui, que passa no ponto P quando o nosso dx, que é o diferencial de x, ele está tendendo a zero, né? O ΔX está tendendo a zero. Você agora vai ter uma inclinação. Isso aqui é a taxa instantânea de variação. O primeiro problema que nós trouxemos é a temperatura de um gás. Ele é constante, então varia volume e pressão. Aqui é uma aplicação na física. Vamos achar a razão do volume em relação à pressão quando esta vale 10 kg/forças por centímetro cúbico. Então, razão de variação é a taxa de variação. Então, escrevendo V em função de C sobre P, fazendo derivação, né? Lembrando que aqui está no denominador, fica expoente negativo, o menos 1 vai para frente multiplicando, subtraiu de menos 1, é a regra da potência, para a derivação, ficou expoente menos 2, nesse caso aqui, eu posso escrever dessa forma que está aqui descrito. Então, para encontrar a taxa de variação, eu já fiz a derivada. Só que ele quer aqui para 10, a pressão de 10 kg/força por centímetro cúbico. Então é só substituir. Olha aqui a indicação, substituir, deu essa indicação aqui, ó, menos 100 sobre, melhor dizendo, menos C sobre 100. E o outro problema, o segundo problema seria esse da piscina. Volume e a capacidade 90.000 litros, depois de um tempo T, cai para, está diminuindo, melhor dizendo, 2.500 T ao quadrado litros. Seria um escoamento do volume. Bom, primeira coisa, achar o tempo para esvaziamento. Então, nesse caso, você quer quando o volume será nulo. Vamos primeiro escrever a fórmula da função que rege volume no tempo, 90.000 menos 2.500 T ao quadrado. Como ele tem que ser igual a zero, passo 90.000 e temos uma equação simples para resolver o valor de T. Daria mais ou menos aqui, mas no caso queremos apenas o T positivo, 6 horas. A letra B do mesmo problema quer saber a taxa média de escoamento. No caso, ΔY sobre ΔT. Mas antes, quem seria a nossa variação do escoamento? Essa fórmula, né? 2.500 T ao quadrado. E agora sim, ΔY sobre ΔT vai ser a função no ponto 5 menos a função no ponto 2 sobre o tempo aí que é 3. Então, faremos o ΔT é 5 menos 2, né? Então deu 3. Então, substituindo na função, aqui 5 na função, 2.500 vezes 5 ao quadrado, menos 2.500 vezes 2 ao quadrado, sobre 3. Os valores, e finalmente 1.750 litros por hora. Uma letra C seria taxa de escoamento. Opa, aí já entra um conceito de derivada. Aqui é taxa média e essa é taxa de escoamento. Então seria uma taxa instantânea depois de 2 horas. Então aqui temos a função, temos que pegar essa função e fazer a taxa de escoamento, ou seja, vamos ter que derivar essa função em relação ao tempo, ou seja, fica 2 na frente, 5.000 T, e aí substituindo por 2 seria 10.000 litros por hora. Lembrando que a taxa instantânea de variação, a derivada da função no tempo, tem que vir com as unidades. Os casos que a gente mostrou traz as unidades.
Bom, o último exemplo é esse, um apartamento do 4.500 aluguel, ele sofre um reajuste anual de 1.550. Valores fictícios, né, pessoal? Bom, expresse a função é 4.500 mais 1.500t e calcular a taxa de variação do aluguel. Vamos nessa. A taxa de variação vai ser a derivada dessa função, né? Pronto, a derivada dessa função 4.500 é constante, fica zero. 1.550t fica 1.500. Então, independe do t, a taxa de variação é de 1.550. Na verdade, é uma taxa anual. Qual a porcentagem de variação do lugar depois de um ano do primeiro semestre? Então, vamos fazer a regra de 3. A função vale 100. A derivada dessa função, que é a variação do aluguel, vale x. Isolando x, fazendo o produto dos meios pelos extremos, 100 vezes a derivada da função sobre a função. Substituindo os valores, a derivada é 1.550, a função é 4.500 mais 1.500 vezes 1, já que é um ano, achamos, multiplicando por 100, no final 25,6%. Sim, já foi multiplicado 25,6%. E para fechar, qual a variação, ou melhor dizendo, o que acontecerá se a variação com a variação da porcentagem depois de alguns anos? A fórmula que indica a porcentagem é x vezes 100 derivada da função sobre a função. Então, para depois de alguns anos, a ferramenta que a gente indica para isso, para análise no infinito, é o limite. Então, tenderá a zero, pois 100 vezes a derivada da função, aqui é uma constante, sobre a função no tempo, quando t tende ao infinito. 1.550t, esse denominador aqui, que é a função, ela vai estar no infinito. O numerador é uma constante, constante por infinito é zero. Ok, pessoal, trouxemos algumas aplicações para a resolução de problemas de taxa de variação usando as derivadas. Nossas referências. Até mais.